Olá Dev, beleza? Vamos então seguindo aqui com o nosso treinamento sobre TDD com React. E o último conceito que a gente vai ver aqui do Jest é com relação aos mocks. O que é um mock, né? Quando a gente tem uma rotina para fazer testes, né, para a gente implementar testes aqui, e essa rotina ela faz uso de alguma função externa, de algum recurso externo, provavelmente você não vai querer, né, fazer chamada real dessa função externa dentro do teu teste. Então, por exemplo, você pode não querer enviar um e-mail para um cliente, por exemplo, quando você apenas está testando a funcionalidade do envio de e-mail, né? Então, o que eu faço? Eu crio uma função que vai simular, né, vai imitar esse envio de e-mail, porém ela não vai fazer nada, ela não vai fazer envio real de e-mail. Ela simplesmente está ali só para poder a rotina de teste funcionar, né? Então, o mock nada mais é do que a gente imitar, né, simular uma função real dentro de um trecho de código que eu quero testar, mas que essa função especificamente eu não preciso testá-la ali naquele contexto. Outro exemplo de uso de funções mockadas é quando a gente quer se conectar a um banco de dados, né, e aí eu quero testar o funcionamento de uma API, mas eu não quero executar uma exclusão de um registro, por exemplo, através de um teste. Então, ao invés de eu me conectar a um banco de dados real, eu moco esse recurso, essa funcionalidade de exclusão a partir de uma API, e aí dessa forma eu garanto que aquele código meu funciona sem eu precisar de fato estar excluindo o registro, né, do banco de dados. O Jest ele fornece para a gente uma variedade de maneiras de fazer essa simulação, né? O mais simples é a gente usar a função fn do Jest. Então a gente vai criar aqui um primeiro exemplo. Vou criar aqui um arquivo, mais um arquivo de teste aqui, vou chamar de mock.test.js. E aí aqui agora a gente vai criar esse teste. Então eu vou criar aqui, vou copiar, né, como eu já tenho feito aqui. Não vou escrever tudo do zero. Vou aproveitar aqui esse describe. Vai ser simplesmente mock. E aí eu vou ter um primeiro teste aqui, que vai ser para eu criar uma função chamável, né? Então é function. Beleza? E aí eu vou aqui dentro criar um mock, ou seja, uma função através desse jest.fn, e vou verificar se realmente isso está funcionando. Const mock vai ser igual a jest.fn. Simplesmente isso. Então, com isso aqui, eu estou criando uma função, né? E eu posso verificar essa função de algumas formas. Eu posso pegar a instância dela e passar um parâmetro, por exemplo. Posso simplesmente fazer aqui, ó, mock, que é o nome da função que eu defini aqui em cima. E passo para ela developer. Então eu estou executando a função, passando um parâmetro para ela. A partir disso aqui, eu posso fazer algumas verificações aqui. Então eu espero que essa função mock, que ela tenha sido chamada, né? Ou seja, eu chamei ela aqui. Então, para verificar se realmente ela foi chamada, eu tenho mais um matcher aqui, que é o to have been called. Então, eu espero que essa função mock tenha sido chamada, né? E ela foi chamada aqui. Provavelmente isso aqui vai retornar ok. Eu também posso dizer aqui que eu espero expect que mock, que é essa função. E aí eu posso usar aqui, ó, o mesmo matcher que a gente usou aqui, só que com um if no final. Ou seja, que ela tenha sido chamado com um parâmetro, por exemplo, a gente passou o parâmetro developer. Então, eu espero que mock tenha sido chamado com developer. Então é mais um matcher aqui para a gente poder fazer essas verificações com relação a uma função mockada, né? Uma simulação que a gente cria através do Jest. Vamos executar aqui os testes. npm run test. E beleza, nossos testes passaram. Se a gente põe qualquer coisa aqui diferente,
ele vai verificar que ela foi chamada, mas não com um parâmetro oi, né? E aí o teste vai falhar, beleza? Então, vamos voltar aqui. Um outro exemplo que a gente pode usar aqui com o mock, através do mock, né? Vamos aqui criar um segundo teste. E aqui agora vai ser uma implementação. Vamos aqui em Implementation. E aqui eu vou chamar aqui de add, é o nome de uma função que eu vou criar através do jest fn. Só que aqui, ó, eu vou chamar aqui um mock implementation. E aí aqui dentro a gente diz qual é a implementação dessa função que eu estou criando chamada add. Então, através desse mock implementation aqui, quando a gente precisa, né, de uma implementação específica. Então, essa função ela precisa receber dois parâmetros, A e B, por exemplo. O retorno disso é o número 5, ou seja, esse A e B aqui, para essa função, não estão fazendo nada, né? Então, eu estou dizendo que eu tenho uma função que recebe dois parâmetros, mas que independente do que seja passado aqui, o retorno sempre vai ser 5. Então, uma função estática, né? Um retorno definido já. Mas já serve para a gente fazer aqui, então esse mock aqui, isso aqui não tem, já serve para a gente fazer aqui uma verificação onde, se eu chamar aqui essa função add, passar aqui dois parâmetros, 1 e 1, então os dois valores A e B estão recebendo 1 e 1, e eu posso aqui verificar através do toBe 5. Qualquer valor que eu passar aqui, eu tenho que ter 5, porque é o que retorna essa função, né? Esse add, essa implementação sempre vai retornar 5. Então, sempre que eu executar essa função add, eu sempre terei um retorno 5, independente do que eu passar como parâmetro para ela. Então, é isso que a gente está verificando aqui. Também posso verificar aqui, dessa função add, se ela está sendo chamada, né, com 1 e 1, né, que é o que a gente passou aqui. 1 e 1. Então, posso verificar se ela foi chamada com esses parâmetros. Vamos rodar o teste de novo para ver. Beleza, então os dois testes passaram, porque o retorno dela sempre é 5, independente do que eu passo aqui. E aqui eu estou verificando se, ao executá-la, esse add, se ela foi chamada com esses dois parâmetros. Ok? Se a gente muda aqui para 1 e 2, o primeiro teste aqui passa, porque aqui não faz diferença, mas o segundo já não vai passar, se eu mantiver aqui. Vamos aqui executar. E aí, ó, é o que ele criticou aqui, ó. Ele espera 1 e 1, mas ele recebeu 1 e 2. E é isso. Se a gente agora passa aqui 1 e 2, também aqui, provavelmente nosso teste agora passa sem nenhum problema. Beleza? Então é isso. Aqui são exemplos básicos de como criar funções simuladas, né, ou mockadas dentro dos testes aqui com o Jest. Então a gente vai, a partir da próxima videoaula, iniciar a nossa aplicação com React, e a gente vai fazer mais uso de todos esses recursos que a gente viu até aqui, mas aí a gente vai evoluindo já na construção da aplicação. Vamos seguir em frente aí.